O Mundo de Sofia, parte 14. Capítulo Freud. O desejo mesquinho e egoísta oculto dentro dela. Hilde Moller-Knegg saltou da cama com um fichário pesado nas mãos. Deixou-o sobre a escrivaninha, tirou a roupa e, depois de tomar uma ducha, em não mais de 2 minutos, se vestiu rapidamente. Em seguida, desceu correndo para o térreo. O café está pronto, Hilde. Antes, eu tenho que sair um pouco para espairecer. Hilde, volte aqui. Ela cruzou o jardim, soltou o bote que estava amarrado ao pier e começou a remar. Deu voltas e mais voltas ao redor da baía, remando num ritmo frenético, que foi ficando mais lento com o passar do tempo. Nós somos este planeta vivo, Sofia. Somos o grande navio que veleja ao redor do Sol neste universo. Mas cada um de nós é também um barco que navega pela vida com um carregamento de genes. Se conseguirmos desembarcar essa carga num ponto adiante, nossa vida não terá sido em vão. Hilde havia decorado esse trecho. Afinal, fora escrito para ela. Não para Sofia, mas para ela. Tudo que estava no fichário era uma carta do pai para Hilde. Ela desprendeu os remos das presilhas e os colocou dentro do bote, que ficou à deriva na água, ao sabor das marolas da baía. Assim como aquele bote boiando no espelho d'água de uma pequena baía em Lillesand, ela mesma era uma casca de nós flutuando na superfície da vida. Em que lugar estariam Sofia e Alberto naquele quadro? Sim, onde estariam Alberto e Sofia? Hilde não conseguia aceitar que eles fossem apenas impulsos eletromagnéticos do cérebro do seu pai. Ela se recusava a admitir que não passavam de papel impresso pela fita da máquina de escrever do pai. Se assim fosse, poderia muito bem dizer que ela própria era apenas um monte de proteínas amalgamadas que um dia brotaram de um pequeno tanque de água tépida. Mas ela era mais do que isso. Ela era Hilde Moller-Knegg. Era óbvio que aquele arquivo havia sido um fantástico presente de 15 anos. E também era óbvio que com ele seu pai conseguira falar ao seu coração e ao seu cérebro. Mas ela não tinha gostado nem um pouco do modo abusado como ele tratava Sofia e Alberto de vez em quando. Ele iria receber uma ligação ainda no caminho de casa. E isso se devia àqueles 2 personagens. Hilde já podia até imaginar o pai dando voltas feito um bobo pelo aeroporto de Kastrup em Copenhague. Mais calma, ela remou de volta para o pier e amarrou bem o bote. Depois, sentou-se à mesa do café da manhã na companhia da mãe. Ela bem que gostaria de dizer que o ovo cozido estava delicioso, mas na verdade o tinha achado mole demais. Somente no fim da noite é que ela foi retomar a leitura. Já não havia mais muitas páginas para ler. Novamente bateram na porta. Vamos nos fazer de surdos? Perguntou Alberto. Talvez parem de bater. Não, vamos ver quem é, disse Sofia. Alberto a acompanhou até a porta. Na entrada havia um homem nu. Sua pose era cerimoniosa, mas a única coisa que ele usava era uma coroa na cabeça. E agora? Perguntou ele. Que acham da roupa nova do imperador? Alberto e Sofia não deram um pio de tão espantados que estavam, e o homem nu se sentiu um tanto ofendido. Vocês não fizeram nenhuma reverência, queixou-se ele. Alberto tomou a palavra. É verdade, mas o imperador está nu em pelo. O homem nu permaneceu parado na mesma pose cerimoniosa. Alberto se inclinou e sussurrou no ouvido de Sofia. Ele acha que está vestido decentemente. Agora a expressão do homem era de contrariedade. Nesta casa se acham no direito de me censurar por algo? Infelizmente, disse Alberto. Aqui nós temos juízo e nossos olhos enxergam muito bem. Na condição indecente em que o imperador se encontra no momento, não poderá passar da soleira desta porta.
Sophie achou aquele homem cerimonioso, porém nu, tão hilário que de repente desatou a rir. Como se isso fosse a senha para que ele caísse em si. O homem, que usava apenas uma coroa na cabeça, se deu conta de que estava sem roupa. No reflexo, ele tentou tapar o sexo com ambas as mãos e saiu correndo em direção à floresta, para desaparecer entre as árvores. Talvez até tenha cruzado com Adão e Eva, Noé, Chapeuzinho Vermelho e o Ursinho Puff por ali. Vamos nos sentar de novo. Vou contar um pouco a respeito de Freud e sua teoria sobre o inconsciente, disse Alberto. Já são quase 2h30 e ainda tenho que acertar muitos detalhes da festa no jardim, retrucou Sofia. Eu também. Vamos apenas dizer algumas palavras sobre Sigmund Freud. Ele era filósofo? Podemos dizer que foi um filósofo da cultura. Freud nasceu em 1856 e estudou medicina na Universidade de Viena. Lá viveu a maior parte da sua vida, exatamente durante o período em que Viena experimentava um enorme florescimento cultural. Ele se especializou num ramo da medicina denominado neurologia. No fim do século XIX e por anos a fio no século XX, ele desenvolveu o que chamou de psicologia profunda ou psicanálise. Acho melhor você explicar direito. Por psicanálise, entendemos tanto a descrição da mente ou da psique humana em toda a sua complexidade, quanto um método de tratamento para transtornos nervosos e psíquicos. Não pretendo aqui explicar detalhadamente nem Freud nem a sua obra, mas saber algo de sua teoria sobre o inconsciente é absolutamente necessário para a compreensão do que o homem é. Você já conseguiu despertar o meu interesse. Pode continuar. Freud dizia que sempre há uma tensão subjacente entre o homem e as suas circunstâncias. Mais precisamente, existe uma tensão ou um conflito entre os instintos e necessidades humanas e as condições em que se vive. Não seria exagero dizer que Freud descobriu a vida instintiva das pessoas. E isso o fez um legítimo expoente das correntes naturalistas que se destacavam tanto no fim do século XIX. O que você quer dizer com vida instintiva das pessoas? Não é sempre a razão a responsável por reger as nossas ações. Os homens não são seres tão racionais como imaginaram os racionalistas do século XVIII. Frequentemente, são os impulsos irracionais que determinam o que pensamos, o que sonhamos e o que fazemos. Tais impulsos irracionais podem ter a expressão para instintos ou necessidades profundamente enraizadas. O instinto sexual do homem, por exemplo, é tão fundamental quanto a necessidade que um recém-nascido tem de mamar. Sei. Isso em si não foi nenhuma descoberta, mas Freud demonstrou que essas necessidades básicas podem ser disfarçadas ou moldadas e assim controlar as nossas ações sem que sequer nos demos conta. Além disso, ele mostrou que crianças pequenas também possuem uma espécie de sexualidade. E a afirmação de que existe uma sexualidade infantil provocou fortes reações dos vetustos cidadãos vieneenses contra Freud, tornando-o uma pessoa extremamente impopular. Não me admiro. Estamos falando da era vitoriana, quando tudo que estava ligado a sexo era tabu. Freud descobriu a pista da sexualidade infantil através da sua prática como psicoterapeuta. Ele também dispunha de uma fundamentação empírica para fazer as suas afirmações. Sua experiência apontava que muitas formas de neurose ou transtornos psíquicos estavam relacionadas a conflitos ocorridos na primeira infância. Com o tempo, ele desenvolveu um método de tratamento que podemos denominar de arqueologia da alma. E o que isso quer dizer? Um arqueólogo tenta encontrar vestígios de um passado remoto escavando as diversas camadas de terra. Talvez ele encontre uma faca do século XVIII, mas no fundo talvez ache um pente do século XIV, e mais no fundo ainda um pote do ano 400. E, da mesma forma, o psicanalista pode, com a ajuda do paciente, penetrar a sua consciência para desenterrar experiências passadas
que deram origem aos seus transtornos psíquicos. Pois, segundo Freud, as memórias do passado estão guardadas bem fundo no nosso ser. Agora compreendi. Desse modo, então, ele talvez pudesse descobrir uma experiência ruim que, com o passar dos anos, o paciente procurou esquecer, mas que ainda está latente dentro dele, drenando seus recursos. Ao trazer uma experiência traumática para a luz da consciência e, por assim dizer, exibi-la diante do paciente, este poderia acertar as contas com ela e, finalmente, se curar. Parece lógico. Mas eu me adiantei demais. Vamos primeiro ver como Freud descreve a psique humana. Você sabe como se comporta uma criancinha, não? Eu tenho um primo de 4 anos. Quando vêm ao mundo, os bebês buscam satisfazer as suas necessidades de maneira muito direta e desinibida. Se sentem fome, abrem o berreiro. Talvez também chorem quando estão com as fraldas molhadas. São expressões muito diretas daquilo que sentem, ou de quando querem contato físico ou calor humano. Esse princípio instintivo, ou princípio do prazer, que existe em todos nós, Freud chamou de ID. Quando crianças, somos quase que inteiramente uma representação do ID. Continue. O ID, ou princípio instintivo, segue conosco por toda a vida, inclusive quando somos adultos. Mas com o tempo aprendemos a controlar os nossos desejos e, por assim dizer, nos adaptar às nossas circunstâncias. Freud dizia que construímos um ego, um eu capaz de desempenhar essa função reguladora. Ainda que desejemos algo, não podemos mais rolar no chão e chorar para que um pai venha nos tranquilizar e satisfazer as nossas necessidades. Claro que não! Mas aí pode ocorrer de desejarmos algo ardentemente. Por exemplo, algo que o meio em que estejamos inseridos não vá jamais aceitar. Pode ocorrer de sermos obrigados a reprimir os nossos desejos. Com isso, quero dizer que tentamos esquecê-los ou varrê-los para debaixo do tapete. Sei. Pois Freud ainda contava com uma terceira instância da psique humana. Desde a primeira infância, somos confrontados com os padrões morais dos nossos pais e da sociedade em que vivemos. Quando fazemos algo de errado, os nossos pais dizem não, assim não pode, ou isso é muito feio. Mesmo depois que crescemos, trazemos conosco tais julgamentos e padrões morais. É como se as expectativas morais da sociedade tivessem se apossado de uma parte do nosso ser. A isso Freud chamou de superego. Seria assim como a consciência? Aquilo que ele chamou de superego abrange a consciência. Mas Freud dizia que o superego nos envia mensagens também quando desejamos algo sujo ou inadequado. Isso vale sobretudo para desejos de natureza erótica ou sexual. E como dissemos, Freud indicou que tais desejos inadequados ou impróprios surgem bem cedo na infância. Pode explicar. Hoje em dia sabemos que crianças pequenas tocam em seus órgãos genitais. Podemos observar isso, por exemplo, em piscinas ou na praia. Na época de Freud, qualquer criança de 2 ou 3 anos que ousasse aproximar um dedo das suas partes genitais tomaria um tapa na mão. Talvez a mãe até a repreendesse. Feio! Não pode! Ou, não, você tem que pôr as mãos para fora do cobertor. Completamente doentio. Dessa forma, surge um sentimento de culpa relacionado aos órgãos sexuais e a tudo que tem a ver com a sexualidade. Como esse sentimento de culpa fica alojado no superego, muitas pessoas, segundo Freud e a maioria delas, carregam um peso em relação ao sexo. Ao mesmo tempo, ele apontava que os desejos e necessidades sexuais são naturais e representam uma importante etapa da natureza humana. E assim, minha querida Sofia, está estabelecido um conflito entre desejo e culpa que pode durar uma vida inteira. Você não acha que esse conflito diminuiu desde a época de Freud? Sem dúvida, mas muitos dos pacientes de Freud experimentaram esse conflito de maneira tão forte que desenvolveram o que ele chamou de neuroses.
Uma das pacientes, por exemplo, nutria uma paixão secreta pelo cunhado. Quando sua irmã morreu doente, ela pensou: agora ele está livre e pode se casar comigo. Esse pensamento estava ao mesmo tempo em rota de colisão com o seu superego. Era algo tão terrível que ela o reprimiu. Como Freud dizia, isto é, o enterrou bem fundo no inconsciente. Freud escreveu: a jovem adoeceu e passou a apresentar sintomas histéricos. E quando comecei a tratá-la, revelou-se que ela esquecera por completo aquela cena no leito da morte da irmã, bem como o desejo mesquinho e egoísta oculto dentro dela. Contudo, ao longo do tratamento, ela se recordou dele, reproduziu aquele instante patogênico por meio de intensos e turbulentos pensamentos, e ficou curada. Agora estou compreendendo melhor o que você quis dizer com arqueologia da alma. Podemos então tentar explicar de modo genérico como é a nossa psique. Depois de sua longa experiência com tratamento de pacientes, Freud chegou à conclusão de que a consciência é apenas uma pequena parte da mente humana. Ela é somente a ponta de um iceberg sobre a superfície. Debaixo dela, isto é, sob a limiar da consciência, está o subconsciente, ou inconsciente. O inconsciente seria aquilo que está dentro de nós, mas não lembramos ou não recordamos? Não temos como guardar permanentemente em nossa consciência todas as nossas experiências. Mas Freud chamou de pré-consciente as experiências e pensamentos dos quais podemos nos lembrar quando pondo a mente para funcionar. Ele utilizava a expressão inconsciente apenas para aquilo que reprimimos, isto é, coisas que vivenciamos e que procuramos esquecer porque são desconfortáveis, inadequadas ou terríveis. Se tivermos desejos ou prazeres que são intoleráveis para a nossa consciência ou para o nosso superego, então as entulhamos no porão da nossa mente como se pensássemos assim: vou já me livrar deles. Compreendi. Esse mecanismo funciona em todas as pessoas sãs, mas para algumas pode ser tão estressante conter pensamentos desconfortáveis ou proibidos a ponto de gerar transtornos nervosos. O que se tenta reprimir dessa maneira volta à tona da consciência. Algumas pessoas precisam, portanto, se esforçar cada vez mais para manter tais impulsos sob a crítica da consciência. Quando Freud esteve nos Estados Unidos em 1909 para proferir palestras sobre a psicanálise, ele citou um exemplo clássico de como funciona esse mecanismo de repressão. Pode contar. Ele disse: vamos supor que aqui nesta sala um indivíduo se comporte inadequadamente, me distraindo com as suas risadas inconvenientes, falando alto e batendo os pés no chão. Eu digo que não posso continuar a minha exposição dessa forma. Em instantes, alguns seguranças bem fortes o expulsam da sala, depois de uma breve resistência. Ele foi, portanto, reprimido e eu posso continuar a minha palestra. Para que o incidente não volte a ocorrer, os mesmos senhores que o expulsaram sem que eu tivesse pedido aproximam suas cadeiras para a porta e criam uma espécie de barreira ou cordão de isolamento para que o indivíduo não retorne. Se imaginarem agora esses dois ambientes, aqui na sala o consciente e lá fora, do outro lado da porta, o inconsciente, terão uma boa metáfora do funcionamento do mecanismo de repressão. Concordo que foi uma boa metáfora. Mas aquele elemento perturbador vai continuar querendo entrar, Sofia. Do mesmo modo que os impulsos e pensamentos reprimidos, nós vivemos sob a pressão constante de pensamentos reprimidos que desejam deixar o inconsciente. É comum dizermos ou fazermos coisas sem que tivéssemos a intenção de dizê-las ou fazê-las. Assim, as reações inconscientes podem controlar os nossos sentimentos ou ações. Você teria algum exemplo? Freud menciona vários mecanismos. Um deles é chamado de ato falho, algo que dizemos ou fazemos involuntariamente a partir de algo reprimido antes. Ele mesmo cita o exemplo de um trabalhador que deveria erguer um brinde numa reunião em que se comemorava o aniversário do chefe.
Tudo bem se o chefe não fosse um sujeito muito impopular. E o trabalhador se pôs de pé, ergueu a taça e em tom solene disse: "Vamos desejar vida curta ao chefe." Não entendi. Nem o pobre trabalhador. Ele queria dizer vida longa, evidentemente, mas acabou deixando escapar o que de fato pensava. Quer ouvir outro exemplo? Quero sim. A família de um pastor, pai de meninas finas e educadas, iria receber a visita de um bispo. Esse bispo tinha um nariz muito, mas muito grande. O pastor recomendou às filhas que não dissessem nada sobre aquele nariz enorme. É bem comum que crianças pequenas deixem escapar comentários sobre as características físicas das pessoas, exatamente porque o mecanismo de repressão delas não é tão forte. E o bispo chegou na paróquia e as encantadoras meninas se esforçaram para não fazer nenhum comentário. Mais ainda, tentaram nem olhar para o nariz, como se fosse possível esquecer que havia um nariz enorme ali. Mas aí coube a caçula levar o açucareiro para o bispo quando foi servido o café. Ela lhe perguntou: "O senhor quer um pouco de açúcar no nariz?" Nossa! Algumas vezes pode acontecer de racionalizarmos. Tentamos provar para os outros e para nós mesmos que temos alguns motivos para agir de uma determinada maneira, sendo que os motivos reais são outros. E exatamente porque eles são incômodos ou constrangedores é que tentamos ocultá-los. Um exemplo, por favor. Posso hipnotizá-la para que abra uma janela. Durante a hipnose, digo que, quando eu começar a bater com os dedos na mesa, você terá que se levantar e abrir a janela. Eu bato com os dedos na mesa e você abre a janela. Então eu lhe pergunto por que você abriu a janela. Talvez você diga que estava abafado, mas essa não é a razão verdadeira. Você não quer admitir para si mesma que agiu sob sugestão hipnótica. Então você está racionalizando, Sofia. Sei. Quase diariamente isso ocorre nas nossas relações humanas, quando fazemos essa comunicação dupla. Eu falei do meu primo de 4 anos. Ele não tem com quem brincar. Então fica muito contente quando eu vou visitá-lo. Certa vez eu disse que precisava voltar para casa porque a minha mãe estava me esperando. Sabe o que ele me disse? O quê? Ela é uma chata. Sim, esse é um belo exemplo do que queremos dizer com racionalização. O garoto não quis dizer isso. O que ele quis dizer foi que era muito chato que você tivesse de ir embora. Mas isso talvez fosse difícil para ele admitir. Outras vezes acontece de nós projetarmos. É bom você traduzir. Com projeção, queremos dizer que transferimos às outras pessoas características que tentamos reprimir em nós mesmos. Uma pessoa especialmente avarenta, por exemplo, é pródiga em chamar os outros de avarentos. Alguém que não queira admitir que é obcecado por sexo talvez seja o primeiro a apontar outras pessoas como dependentes de sexo. Sei. Freud dizia que pululam exemplos de tais comportamentos na nossa vida cotidiana. Acontece com frequência de esquecermos o nome de uma determinada pessoa, talvez tenhamos o hábito de enrolar uma ponta da roupa nos dedos ou fiquemos mudando a posição dos objetos na estante. Podemos também tropeçar nas palavras e dizer coisas desconexas que à primeira vista parecem totalmente inocentes. O argumento de Freud é que esse comportamento e as suas confusões não são nem tão ocasionais, nem tão inocentes quanto acreditamos. Para ele, são como sintomas. Tais atos falhos ou ações ocasionais podem justamente ser a eloquente revelação de segredos mais íntimos. De agora em diante, vou prestar atenção em cada palavra que eu disser. De qualquer forma, você não vai jamais escapar dos seus impulsos inconscientes. O segredo não é se estressar demais ou empurrar as coisas desagradáveis para o inconsciente. É como querer tapar os buracos que uma topeira faz. Pode ter certeza de que eles vão aparecer em outros locais do jardim. É perfeitamente sadio deixar entreaberta a porta entre o consciente e o inconsciente.
E se trancarmos essa porta, poderemos sofrer com distúrbios psíquicos? Sim, um neurótico é alguém que gasta uma energia excessiva tentando manter o desconfortável longe da consciência. Esse desconfortável, em geral, se refere a experiências específicas que precisam ser reprimidas com mais urgência. Freud chamou essas experiências de traumas. A palavra trauma vem do grego e significa ferida. Sei. Para Freud, tornou-se importante, no tratamento dos pacientes, tentar abrir com cuidado essas portas fechadas, ou talvez abrir outras. Ao trabalhar em parceria com o paciente, ele tentava resgatar as experiências reprimidas. O paciente, claro, não percebe o que reprime. Ainda assim pode, com a ajuda do médico, revelar os seus traumas ocultos. E como o médico deve proceder? Freud desenvolveu um método que chamou de livre associação de ideias. Ele deixava os pacientes se deitarem numa postura bem relaxada e dizerem as coisas que lhe ocorressem, não importava quão insignificantes, aleatórias, desconfortáveis ou mesmo aflitivas elas fossem. Esse é o segredo para abrir a fechadura e quebrar o controle sobre as experiências traumáticas. Pois são justamente os traumas que ocupam os pacientes o tempo inteiro. Só que eles não percebem isso conscientemente. Quanto mais nos esforçamos para esquecer algo, mais pensamos nisso inconscientemente? Exatamente. Por isso é importante ouvir os sinais do inconsciente. O caminho real para o inconsciente, segundo Freud, são os nossos sonhos. Sua mais importante obra, A Interpretação dos Sonhos, foi publicada em 1900. Nela, ele demonstrou que os nossos sonhos não são casuais. Através dos sonhos, os nossos pensamentos inconscientes tentam se infiltrar na consciência. Continue. Depois de anos estudando casos de pacientes e mesmo analisando seus próprios sonhos, Freud afirmou categoricamente que todos os sonhos são a realização de desejos. Isso é algo que se pode observar bem entre crianças, diz ele. Elas sonham com sorvete e cerejas. Vamos resumir assim. Em adultos, porém, ocorre com frequência de esses desejos que seriam realizados nos sonhos estarem disfarçados. Pois também, enquanto dormimos, entra em ação uma censura forte para nos dizer o que podemos ou não nos permitir. Quando dormimos, é precisamente essa censura, ou mecanismo de repressão, que fica enfraquecida em relação ao nosso período de vigília. Mas ainda assim é algo forte o suficiente para camuflar desejos ocultos que não nos permitimos reconhecer como nossos. É por esse motivo que os sonhos têm de ser interpretados? Freud mostra que devemos distinguir a memória recente que temos dos sonhos assim que acordamos do seu real significado. As imagens oníricas, aqueles filmes ou vídeos que assistimos ao sonhar, ele chamou de conteúdos manifestos do sonho. O significado aberto desses sonhos sempre se refere a acontecimentos recentes. Mas os sonhos possuem significados mais profundos, ocultos à consciência. Freud denominou esses significados de pensamentos latentes do sonho. E esses pensamentos ocultos aos quais se relacionam os sonhos estão diretamente conectados a um passado bem remoto, por exemplo, passagens da nossa primeira infância. Precisamos então analisar bem os sonhos antes de podermos compreender do que eles se tratam. Sim, e os doentes devem fazer isso junto com o terapeuta. Mas não é o médico que interpreta o sonho. Isso ele só pode fazer com a ajuda do paciente. Nessas condições, o médico age apenas como uma parteira socrática, que está ali para ajudar naquele procedimento. Compreendi. Freud chamou de trabalhar o sonho o ato de transformar pensamentos latentes em conteúdos manifestos desse sonho. Podemos falar de um mascaramento ou codificação do assunto a que o sonho realmente se refere. Na interpretação dos sonhos, temos que fazer o processo inverso. Precisamos desmascarar ou decodificar o motivo do sonho para descobrir qual é o seu tema. Você pode dar algum exemplo? Os livros de Freud estão repletos de exemplos, mas vamos nós aqui inventar um exemplo bem simples e bem freudiano.
Se um jovem sonha que ganhou da sua prima 2 bexigas. Sim. Não, deixe você interpretar esse sonho. O conteúdo manifesto. É isso mesmo que você disse. Ele ganhou 2 bexigas da sua prima. Continue. Você também disse que o enredo dos sonhos é inspirado em acontecimentos recentes. Talvez ele tenha ido a um parquinho dias antes, ou talvez tenha visto no jornal uma foto de bexigas. Sim, é possível, mas ele poderia apenas ter dito a palavra bexigas, ou algo que pudesse fazê-lo lembrar de bexigas. Mas qual seria o pensamento latente? Isto é, o verdadeiro assunto do sonho? É você quem está interpretando. Você que tem que dizer. Talvez ele simplesmente esteja realizando o desejo de ter um par de bexigas. Não, não pode ser. Você tem razão quando diz que o sonho é a realização de um desejo. Mas um adulto não iria desejar logo um par de bexigas. Mesmo que desejasse, não precisaria sonhar com isso. Então acho que já sei. Ele na verdade estaria desejando sua prima. As 2 bexigas seriam os seios dela. Sim, essa seria uma interpretação razoável. A premissa seria ele achar esse sonho um tanto embaraçoso. Quer dizer que os nossos sonhos dão voltas por caminhos tortuosos, com bexigas e coisas assim? Sim, Freud dizia que os sonhos são uma realização disfarçada de desejos reprimidos. Mas o que realmente disfarçamos pode ter se modificado bastante desde que Freud exercia o ofício da medicina em Viena. Porém, apesar disso, o mecanismo de camuflagem do conteúdo dos sonhos permanece intacto. Entendi. A psicanálise de Freud teve uma grande importância na década de 1920, primeiramente no tratamento de pacientes psiquiátricos. Sua teoria sobre o inconsciente teve também um grande significado para a arte e para a literatura. Você quer dizer que os artistas passaram a se ocupar mais da vida mental inconsciente do homem? Correto. Embora deva ficar claro que isso já era manifesto da literatura nas décadas finais do século XIX, antes de a psicanálise freudiana se tornar conhecida. Isso significa que não foi um acontecimento fortuito o surgimento da psicanálise por volta de 1890. Quer dizer que ela já pairava no tempo? Freud não afirmava haver descoberto fenômenos como a repressão, o ato falho ou a racionalização. Ele apenas foi o primeiro a trazer essas experiências para o reino da psiquiatria. Ele também foi muito sagaz ao ilustrar a sua teoria com exemplos literários. Porém, como se disse, a psicanálise de Freud teve uma influência direta na arte e na literatura a partir de 1920. Como? Poetas e pintores tentaram utilizar as forças do inconsciente da criação das suas obras. Isso vale especialmente para os chamados surrealistas. Surrealistas? O que significa? Surrealismo é uma palavra de origem francesa que pode ser traduzida como além da realidade. Em 1924, André Breton publicou um manifesto surrealista, no qual diz que a verdadeira arte se desenvolve a partir do inconsciente, pois nele o artista pode encontrar a liberdade necessária para buscar nas imagens dos seus sonhos a inspiração para produzir. Dessa forma, ele conseguira transpor as barreiras entre sonho e realidade. Para um artista, deve ser de fato muito importante banir a censura da consciência para que palavras e imagens possam fluir livremente. Sei. Freud tinha, de certo modo, deixado uma prova de que todas as pessoas são artistas em potencial. Um sonho é uma pequena obra de arte, e criamos um por noite. Para interpretar os sonhos de seus pacientes, Freud com frequência precisava abrir caminho em meio a um denso emaranhado de símbolos, quase como fazemos para interpretar uma imagem ou um texto literário. E nós sonhamos mesmo todas as noites? As pesquisas mais recentes mostram que sonhamos cerca de 20% do tempo que dormimos, ou seja, de 2 a 3 horas por noite. Se formos despertados nessa fase do sono, ficamos nervosos e irritados.
Isso significa que todas as pessoas têm uma necessidade inata de expressar sua condição existencial de maneira artística, pois é disso que tratam os sonhos. Somos nós que os dirigimos, somos nós a inspiração para o seu enredo. Somos nós que fazemos o seu roteiro e desempenhamos todos os papéis. Alguém que diga que não se vê refletindo na arte é certamente alguém que se conhece muito pouco. Compreendi. Além disso, Freud deixou uma prova impressionante de como a consciência humana é fantástica. Seu trabalho com os pacientes o convenceu de que nós conservamos todas as nossas experiências num local bem íntimo da nossa consciência. Todas as impressões que tivemos podem, por conseguinte, ser recuperadas e trazidas à tona de novo. Toda vez que experimentamos aquele branco momentâneo dos nossos pensamentos, ou em seguida temos aquilo na ponta da língua, ou mais adiante simplesmente topamos com aquela ideia, estamos falando exatamente de algo que estava latente no inconsciente e de repente se infiltrou por uma porta entreaberta no reino da consciência. Mas às vezes isso demora muito para acontecer. Os artistas sabem disso muito bem, mas de repente é como se todas as portas e gavetas dos arquivos do inconsciente fossem abertas. Tudo passa a fluir espontaneamente, e aí podemos selecionar as palavras e imagens que queremos. Isso ocorre sempre que não passamos a chave na porta do inconsciente. Podemos chamar isso de inspiração. É algo que nem parece brotar de dentro do nosso ser. Deve ser uma sensação maravilhosa. Mas, seguramente, você já sentiu isso alguma vez. Uma condição dessas é muito fácil de ser observada em crianças pequenas quando estão exaustas. Costuma acontecer de caírem no sono ou balbuciarem palavras que nem aprenderam ainda. Mas são palavras que já estavam latentes na sua consciência e que, então, as crianças relaxadas e livres de toda censura começam a emergir. Para um artista, também é importante não permitir que a razão e a racionalidade assumam um controle maior do que o mínimo necessário para a manifestação do inconsciente. Posso lhe contar uma pequena história para ilustrar isso muito bem? Claro! É uma história muito séria e também muito triste. Conte, por favor. Era uma vez uma centopeia que era uma dançarina fantástica. Sabia como ninguém usar aquelas 100 pernas. Quando dançava, todos os bichos da floresta se reuniam para assistir. E todos ficavam impressionados com aquela dança nunca vista. Somente um animal não gostava da dança da centopeia. Era um jabuti. Devia ter inveja, isso sim. Como vou fazer para que a centopeia pare de dançar? Perguntava-se o jabuti. Ele podia simplesmente dizer que não gostava da dança. Ele não podia afirmar que dançava melhor que ela, pois ninguém iria achar razoável. Então, ele bolou um plano diabólico. Que plano? Ele decidiu enviar uma carta para a centopeia. Ó incomparável centopeia, escreveu. Há tempo sou fã incondicional da sua admirável dança e gostaria muito de saber como você faz para dançar. Primeiro levanta a perna esquerda número 28 e em seguida a perna esquerda número 59? Ou começa a dançar levantando a perna direita número 26 antes de levantar a perna esquerda número 49? Estou ansioso pela resposta. Cordialmente, Jabuti. Que filho da mãe! Quando leu a carta, a centopeia se pôs imediatamente a refletir sobre como fazia de fato para dançar. Que perna ela levantava primeiro? Qual ela levantava em seguida? E sabe o que aconteceu? Acho que a centopeia nunca mais dançou na vida. Sim, a história termina assim. E é dessa mesma maneira que as fantasias são sufocadas pela racionalidade dos pensamentos. Concordo com você. É uma história bem triste. Para um artista, pode ser fundamental soltar-se das amarras da racionalidade. Os surrealistas procuram fazê-lo colocando-se numa posição em que tudo poderia brotar espontaneamente.
Se tivessem uma folha em branco diante de si, começariam a preenchê-la sem se preocupar com o conteúdo. Chamavam isso de escrita automática. A expressão é, na verdade, emprestada do espiritismo, em que um médium acredita que o espírito de um morto que ele incorporou é que conduz a caneta. Mas sobre isso em particular é melhor falarmos amanhã de manhã. Acho bom. O artista surrealista é de certa forma um médium, isto é, um meio ou um intermediário. Ele é o intérprete da própria consciência, mas talvez haja um elemento qualquer no inconsciente em todo o processo criativo. Pois o que é mesmo que chamamos de criatividade? Não é quando criamos algo novo? E isso acontece exatamente como resultado de uma interação sutil entre a fantasia e a razão. Acontece com frequência de a razão sufocar a fantasia. E isso é muito sério, porque sem fantasia nada realmente novo pode ser criado. Eu mesmo acho que a fantasia é um sistema darwinista. Sinto muito, mas essa eu não consegui entender. O darwinismo diz que cada mutação que ocorre na natureza deriva de outra, mas apenas algumas certas mutações podem ser aproveitadas pela natureza. Algumas poucas apenas têm futuro. E daí? E daí que também é assim quando pensamos, quando nos inspiramos para produzir uma miríade de novas ideias. Um atrás do outro, inúmeros pensamentos mutantes vão brotando na consciência. Isto é, desde que não nos imponhamos uma autocensura muito forte. Mas apenas alguns desses pensamentos têm serventia. É aí que a razão faz o seu papel, pois ela também desempenha uma função importante. Quando colocamos o produto da pescaria sobre a mesa, não devemos nos esquecer de escolher os peixes. Essa foi uma comparação interessante. Imagine se tudo que nos ocorresse, todos os nossos insights, conseguisse escapulir por entre os nossos lábios, ou então saltar dos nossos cadernos de apontamentos ou das gavetas das nossas escrivaninhas. O mundo seria assolado por eles. Não haveria nenhuma seleção, Sofia. E a razão é que seleciona as ideias e pensamentos mais aptos? Sim, você não acha? Talvez a fantasia crie o novo, mas não é ela própria quem faz a seleção. Não é a fantasia que compõe. Uma composição, como qualquer outra obra de arte, consiste numa maravilhosa parceria entre a fantasia e a razão, ou entre a mente e a reflexão, pois sempre haverá um componente ocasional em todo o processo criativo. Em determinada fase, pode ser importante não represar esses componentes aleatórios. As ovelhas precisam primeiro ser soltas para que alguém possa começar a pastoreá-las. Alberto ficou em silêncio e fixou o olhar na janela. Sofia também olhou na direção do lago. E o que ela viu passeando pela margem foi uma profusão de personagens de Walt Disney em todas as cores, formas e tamanhos. "Olhe o Pateta", disse ela. "Donald e os sobrinhos. E a Margarida, tio Patinhas. Está vendo o Tico e Teco? Está me ouvindo, Alberto? Lá estão também Mickey e o professor Pardal." Alberto olhou para ela. "Sim, é triste, minha querida." "Como assim?" "Cá estamos e somos como vítimas indefesas quando o major solta as suas ovelhas. Mas isso é naturalmente culpa minha. Fui eu quem começou a falar em libertar os pensamentos aleatórios." "Não precisa se culpar. Eu queria enfatizar que a fantasia é importante para nós, filósofos. Para imaginar o novo, é preciso que usemos e nos libertemos. Mas acho que me expressei de uma maneira muito vaga." "Não precisa pegar tão pesado." Queria falar da importância de refletir tranquilamente sobre os pensamentos. Mas aí me vem essa parada de personagens de Disney. Ele deveria se envergonhar. "Você está sendo irônico agora?" "Ele que é irônico, não eu. Mas eu tenho um consolo, e é nele que reside o núcleo do meu plano." "Não estou entendendo mais nada." "Nós conversamos sobre os sonhos,
E nisso há também um traço de ironia, porque o que somos nós além de imagem dos sonhos do Major? Mas há uma coisa que ele não se deu conta. E o que seria? Talvez ele esteja dolorosamente consciente dos seus próprios sonhos. Ele sabe tudo o que dizemos e fazemos, assim como o sonhador se recorda do conteúdo manifesto do seu sonho. Pois é ele que está com a caneta na mão. Mas embora ele seja capaz de se lembrar de tudo o que dizemos um ao outro, ele ainda não está totalmente acordado. O que você quer dizer com isso? Ele não sabe o conteúdo latente do sonho, Sofia. Ele esquece que tudo isso é um sonho disfarçado. Que estranho! O Major também acha. Isso porque ele não consegue entender a linguagem do seu próprio sonho. E nós devemos estar felizes por isso. Isso nos dá um mínimo de margem de manobra. Com essa liberdade, vamos poder abrir caminho pela consciência lamacenta do Major. Assim como uma topeira cava em direção à superfície para aproveitar o calor do sol do verão. Você acha que vamos conseguir? Nós precisamos conseguir. Daqui a 2 dias eu vou presenteá-la com um novo horizonte. E aí o Major jamais saberá para onde a topeira foi, nem onde ela surgirá novamente. Mas embora nós sejamos figuras de um sonho, eu também sou a filha da minha mãe. E já são 5 horas, então tenho de ir logo para a curva do capitão e cuidar dos preparativos para minha festa no jardim. Você pode me fazer um pequeno favor no caminho? O que seria? Tente prestar atenção redobrada no que vê. Tente fazer com que o Major a acompanhe nos menores passos pelo caminho. Tente pensar nele quando chegar em casa, e ele também pensará em você. Mas para que isso? Porque assim eu estarei mais tranquilo para dar prosseguimento ao meu plano secreto. Vou dar um mergulho no inconsciente do Major, Sofia. E vou ficar por lá até que possamos nos encontrar novamente. Capítulo Nosso Próprio Tempo. O homem está condenado a ser livre. O relógio marcava 23h55. Deitada, Hilde tinha o olhar perdido no teto. Ela tentava deixar os pensamentos fluírem livres, fazendo todas as associações possíveis. Cada vez que uma sequência de pensamentos era interrompida, ela se punha a pensar por que isso havia ocorrido. Devia ser algo que ela tentava reprimir. Se ela apenas conseguisse evitar qualquer censura, talvez começasse a sonhar acordada. Era uma possibilidade um tanto assustadora. Quanto mais tentava relaxar e deixar fluir as imagens à mente, mais tinha a sensação de estar no chalé do Major, próximo ao lago, com a floresta ao seu redor. O que Alberto estaria tramando? Quer dizer, o que naturalmente o seu pai estaria tramando para que Alberto estivesse tramando. Será que ele mesmo já sabia qual seria o plano de Alberto? Será que ele não estaria dando asas à imaginação para que o plano se revelasse uma surpresa até para ele? Não faltavam muitas páginas para o fim. Será que ela devia dar uma espiada na última página? Não, seria trapacear. Mas havia algo mais. Hilde já não estava tão convencida assim de que o fim desta aventura estaria determinado na última página. Não era um pensamento estranho esse? O fichário estava bem ali. Seu pai não conseguiria jamais acrescentar algo de novo, a não ser que Alberto conseguisse uma surpresa. Hilde, por sua vez, estava de fato tramando 1 ou 2 surpresas. Sobre ela, seu pai não tinha nenhum controle. Mas será que ela própria tinha controle sobre si? O que era consciência, afinal? Não seria esse um dos maiores enigmas do universo? O que era memória? O que fazia com que fôssemos capazes de recordar tudo o que vimos e vivemos? Que mecanismo seria esse que nos fazia continuar a criar essas aventuras noite após noite? Enquanto pensava, Hilde fechava os olhos e tornava a abri-los, mantendo o olhar fixo no teto.
Por fim, esqueceu-se de abrir os olhos novamente. Ela adormecera. Quando acordou com os gritos estridentes de uma gaivota, o relógio marcava 6h66. Não era um número estranho? Hilde se levantou e caminhou até a janela para admirar a baía, como de hábito, fosse inverno ou verão. Enquanto estava ali, foi como se uma profusão de cores explodisse dentro da sua cabeça. Ela se lembrou do que havia sonhado. Fora algo mais de um simples sonho. Era tão vívido em cores e formas. Ela sonhou que o seu pai voltara do Líbano e o sonho todo fora como uma sequência de sonhos de Sofia, quando ela encontrou no pier a cruz de ouro que pertencia a Hilde. Hilde estava sentada lá, exatamente como Sofia. Então ouviu um sussurro. "Meu nome é Sofia", disse a voz. Hilde não se mexeu, tentando descobrir de onde vinha a voz, que continuou repetindo aquelas palavras num sussurro. Era como se um inseto estivesse dizendo para ela: "Você deve estar cega e surda, menina." No instante seguinte, seu pai apareceu no jardim vestido com o uniforme da ONU. "Hildinha!" ele gritou. Hilde correu na sua direção e se pendurou no pescoço dele. E assim terminou o sonho. Ela se lembrou de uma estrofe de um poema de Arnulf Overland. "De um sonho magnífico, certa noite despertei. Ao longe, um murmúrio. Como um rio subterrâneo. Me levantei. O que quereis?" Hilde ainda estava diante da janela quando sua mãe surgiu na porta do quarto. "Olá, já está acordada?" "Não sei direito." "Eu estarei de volta às 4h, como sempre." "Ótimo. Aproveite bem os seus dias de férias, Hilde." "Tchau." Quando Hilde escutou sua mãe sair de casa, pulou de volta na cama, levando consigo o fichário. "Vou dar um mergulho no inconsciente do Major, Sofia, e vou ficar por lá até que possamos nos encontrar novamente." Bem ali, ela continuou a leitura. Podia sentir com seu indicador direito que restavam apenas poucas páginas. Ao sair da cabana, Sofia continuou enxergando os personagens de Disney na margem do lago. Mas eles iam desaparecendo à medida que se aproximava. Quando chegou perto do bote, eles já haviam sumido por completo. Enquanto remava e também enquanto estava amarrando o bote na outra margem, Sofia fazia caretas e agitava os braços. Foi a forma que encontrou para atrair a atenção do major, a fim de que Alberto ficasse esquecido na cabana. Percorrendo a trilha de volta para casa, Sofia deu alguns gritos. Depois passou a caminhar como se estivesse presa por fios, tal qual um fantoche. Para não correr o risco de que o major se entediasse com aquilo, vez por outra ela também entoava algumas canções. Em determinado instante, ela se deteve e começou a imaginar o que Alberto estaria planejando. Cogitou estar sendo usada por ele, mas ficou com a consciência tão pesada que resolveu subir numa árvore para espairecer. Subiu o mais alto que pôde. Quando já estava bem no topo, chegou à conclusão de que não saberia descer sozinha. Ela tentaria de novo mais tarde, e até lá ficaria bem quietinha. Mas talvez o major se cansasse dela e fosse espiar o que Alberto estaria fazendo. Sofia balançou então os 2 braços, tentou cacarejar como uma galinha e por fim passou a cantar a tirolesa. Era a primeira vez em seus 15 anos de vida que fazia aquilo. Ainda assim, ficou bem satisfeita com o resultado. Novamente ela tentou descer, mas não conseguiu. Foi então que um ganso enorme apareceu e pousou num galho vizinho daquele onde Sofia estava. Depois de ter visto uma turma de personagens de Walt Disney, Sofia nem se abalou ao ver um ganso falante. "Meu nome é Morten", disse o ganso. "Na verdade, eu sou um ganso doméstico, mas estou aqui hoje depois de retornar do Líbano com um bando de gansos selvagens. Parece que você está precisando de ajuda para descer desta árvore." "Você é muito pequenino para me ajudar", disse Sofia. "Uma conclusão muito apressada, minha jovem.
Você é que é muito grande. Não dá na mesma? Você devia saber que eu já carreguei um jovem camponês da sua idade pela Suécia inteira. O nome dele é Nils Holgersson. Eu tenho 15 anos. E Nils tinha 14. Uma diferença de 1 ano não quer dizer nada. E como você conseguiu transportá-lo? Eu lhe dei uma bofetada. Ele desmaiou. Quando acordou, estava do tamanho de um polegar. Talvez você possa me dar uma bofetada também, porque não posso ficar presa aqui a eternidade inteira. No sábado, vou ser anfitriã de uma festa filosófica no jardim de casa. Muito interessante. Então imagino que este seja um livro de filosofia. Quando voei com Nils Holgersson pela Suécia, fizemos uma escala em Marbacka, em Värmland. Lá, Nils encontrou uma senhora que planejava escrever um livro sobre a Suécia para crianças em idade escolar. Tinha que ser um livro instrutivo, mas também divertido. Quando ouviu o que Nils tinha para lhe contar, ela decidiu escrever um livro sobre o que ele vira quando estava voando agarrado ao meu dorso. Que maravilha! Na verdade, isso foi um pouco de ironia, porque nós já éramos parte do livro. Sofia sentiu algo acertar o seu queixo. No instante seguinte, ela estava minúscula. A árvore parecia agora uma floresta inteira, e o ganso havia ficado do tamanho de um cavalo. Pronto, pode subir. Sofia abriu caminho entre os galhos e montou no ganso. As penas eram muito macias, mas, como ela estava bem pequena, começaram a pinicá-la. Assim que ela montou no ganso, ele levantou o voo. Bem alto sobre as árvores, Sofia conseguiu avistar o lago e um chalé do major. Lá dentro, Alberto devia estar maquinando seu plano. Muito bem, terminamos aqui o nosso passeio, disse o ganso e bateu bem as asas. Ele aterrissou no pé da árvore que Sofia tinha escalado. Assim que tocou o solo, Sofia escorregou pelo seu dorso e fincou os pés na terra, não antes de dar umas cambalhotas na relva. De repente, ela constatou que voltara ao seu tamanho original. Grasnando, o ganso deu algumas voltas ao redor dela. Muito obrigada pela ajuda, disse Sofia. Não foi nada. Você disse que este é um livro de filosofia? Não, você que disse. Bem, tanto faz, na verdade. Se dependesse de mim, eu gostaria muito de ter voado com você por toda a história da filosofia, assim como voei com Nils Holgersson, através da Suécia. Teríamos sobrevoado Mileto, Atenas, Jerusalém, Alexandria, Roma, Florença, Londres, Paris, Jena, Heidelberg, Berlim e Copenhague. Muito obrigada. Um voo só foi o bastante. Mas, mesmo para um ganso tão irônico quanto eu, voar através dos séculos teria sido fascinante. Cruzar a Suécia de ponta a ponta é muito mais fácil. Depois disso, o ganso tomou impulso correndo e bateu as asas, e decolou novamente. Sofia estava exausta, mas quando atravessou a sebe em direção ao jardim, teve certeza de que Alberto ficaria satisfeito com a sua manobra para distrair o major. Ele seguramente não teria tido tempo de pensar em Alberto naquele período, a não ser que fosse um caso muito sério de dupla personalidade. Sofia mal entrara em casa quando sua mãe chegou do trabalho, e isso a poupou de explicações sobre como um ganso falante a ajudou a descer do alto de uma árvore. Depois de almoçar, as duas continuaram a trabalhar aos preparativos da festa. Elas carregaram o tampo de uma mesa de cerca de 4 metros e o puseram no jardim. Em seguida, voltaram ao sótão para buscar os pés onde apoiariam o tampo. Elas queriam colocá-la debaixo das árvores frutíferas. A mesa fora usada pela última vez na comemoração dos 10 anos de casamento dos seus pais. Sofia tinha apenas 8 anos, mas se lembrava muito bem daquela grande festa e dos convidados, parentes e amigos que compareceram. A previsão do tempo era a melhor possível. Desde a última tempestade, na véspera do aniversário de Sofia, não caíra uma só gota de chuva.
Mas a decoração da festa em si teria de esperar até a manhã do sábado. Ainda assim, a sua mãe achou bom pôr a mesa no lugar desde já. À noite, elas assaram pãezinhos e roscas. Iriam servir também frango e salada, e refrigerantes. Sofia temia que algum garoto da sua classe trouxesse cerveja. Se havia algo que ela não queria de jeito nenhum, era confusão provocada por gente bêbada. Antes de se deitar, a mãe de Sofia novamente lhe perguntou, só por garantia, se Alberto viria à festa. Claro que virá, até porque ele me prometeu que vai apresentar um número filosófico. Número filosófico? O que seria? Olha só, se ele fosse mágico, certamente apresentaria um número de magia. Talvez tirasse um coelho branco de uma cartola preta. Outra vez isso? Mas, como ele é um filósofo, vai fazer um número filosófico. É uma festa filosófica no jardim, não é mesmo? Ah, como matraqueia essa menina! Você já pensou que podia fazer algo especial também? Claro que sim, Sofia. Alguma coisa eu vou fazer. Um discurso? Não, e não vou contar agora. Boa noite. Bem cedo na manhã seguinte, Sofia foi despertada por sua mãe, que subiu até o quarto para se despedir antes de ir ao trabalho. Ela deu à filha uma pequena lista com as coisas que faltava comprar para a festa. Sofia teria que ir até a cidade. Assim que a mãe saiu de casa, o telefone tocou. Era Alberto. Parecia até que ele adivinhava quando Sofia estava sozinha. Como é que vai o seu plano secreto? Nenhuma palavra. Ele que fica especulando sobre isso. Eu acho que me saí muito bem atraindo a atenção dele ontem. Ótimo. Ainda temos filosofia para estudar no curso? Foi por isso que te liguei. Já chegamos no século XX. De agora em diante, você já deveria ser capaz de se orientar sozinha. Os fundamentos mais importantes para isso você já tem. Mas ainda precisamos nos encontrar para uma breve conversa sobre o nosso próprio tempo. Mas eu tenho que ir até a cidade. Vem bem a calhar. Eu disse que vamos falar do nosso próprio tempo. E? Então é ótimo que nos vejamos lá, eu quis dizer. A gente se encontra na sua casa? Não, aqui não. Eu estou revirando a casa inteira em busca de microfones ocultos. Ah, abri um café do lado da grande praça, Café Pierre. Sabe onde fica? Sim. A que horas nos vemos? Pode ser ao meio-dia? Meio-dia no café. Ok. Até mais. 2 minutos antes do meio-dia, Sofia entrou no Café Pierre. Era um desses lugares da moda, com mesas redondas, cadeiras pretas, garrafas de bebidas com bicos dosadores, baguetes e saladas em porções individuais. O local não era nada amplo, e a primeira coisa que Sofia notou foi que Alberto não estava lá. Por assim dizer, foi a única coisa que ela notou. Havia muitas pessoas sentadas ao redor das mesas, mas nenhum daqueles rostos era o de Alberto. Ela não estava habituada a entrar sozinha num café. Talvez devesse dar meia volta e sair para voltar mais tarde, quando Alberto já tivesse chegado. Sofia foi até o balcão de mármore e pediu uma xícara de chá com limão. Pegou a xícara e sentou-se em uma das mesas disponíveis. Ficou olhando para a porta. Muita gente entrava e saía, mas nada de Alberto. Se ao menos ela tivesse trazido um jornal para ler. Ela não pôde evitar de olhar ao redor. Algumas vezes percebeu que também era observada e por um instante se sentiu como uma jovem mulher. Tinha apenas 15 anos, mas podia muito bem se passar por alguém de 17, ou pelo menos 17 e meio. O que todas aquelas pessoas sentadas no café pensavam da vida? Parecia que elas sempre estiveram ali, ou que estavam ali apenas porque tinham de estar. Falavam bastante, gesticulavam, mas as suas conversas não pareciam ser muito sérias. Sofia se lembrou de Kierkegaard, para quem a característica marcante das multidões era o discurso vazio. Todas aquelas pessoas estariam vivendo um estágio estético?
Ou haveria algo existencialmente importante para elas? Numa das primeiras cartas que escreveu, Alberto mencionou uma semelhança entre crianças e filósofos. Novamente, Sofia sentiu um certo medo de se tornar adulta. E se ela fosse se acomodar bem no fundo da pelagem do coelho que tinha sido tirado da cartola preta do universo? Durante o tempo em que esteve ali sentada pensando, ela não desgrudou os olhos da porta. Então, de repente, Alberto surgiu apressado. Embora fosse verão, ele tinha uma enorme boina na cabeça. Além disso, vestia um casacão cinza com um padrão espinha de peixe. Ele logo a avistou e correu até onde ela estava. Sofia se deu conta de que era algo inteiramente novo encontrá-lo em público. Você está 15 minutos atrasado, seu bobalhão. Isso se chama quarto de hora acadêmico. Posso oferecer à jovem senhorita algo para comer? Ele sentou e olhou nos olhos dela. Sofia deu de ombros. O mesmo que você for comer. Um sanduíche, talvez. Alberto foi até o balcão. Logo, estava de volta trazendo uma xícara de café e 2 enormes baguetes com presunto e queijo. Foi caro? De jeito nenhum, Sofia. Você não tem uma desculpa por ter se atrasado? Não, não tenho, porque foi de propósito. E já vou explicar direitinho o motivo. Ele deu algumas dentadas na baguete e disse: vamos falar do nosso próprio século XX. Ele teve alguma importância filosófica? Muita, tanto que há correntes se espraiando por todas as direções. Primeiramente, vamos dizer algo sobre uma corrente bem importante, que é o existencialismo, uma aglomeração de várias correntes filosóficas que tem como ponto de partida a situação existencial do homem. Estamos falando da filosofia existencial do século XX. Muitos filósofos existenciais ou existencialistas inspiraram-se em Kierkegaard, mas também em Hegel e Marx. Compreendi. Outro importante filósofo que teve grande significado para o século XX foi o alemão Friedrich Nietzsche. Ele viveu de 1844 até 1900. Nietzsche também reagiu à filosofia de Hegel e ao historicismo alemão. Sua própria vida constratava com o que considerava um interesse anêmico pela história e com aquilo que chamou de moral escrava cristã. Ele pretendia uma revalorização de todos os valores, de tal sorte que a condição de vida dos mais fracos não sucumbisse à dos mais fortes. Segundo Nietzsche, tanto o cristianismo como a tradição filosófica haviam se afastado do mundo real e apontavam para o céu e para o mundo das ideias. Mas exatamente este que se julgava um mundo real era na verdade um mundo superficial, epidérmico. Se fiel à terra, dizia ele, não des ouvidos a quem te prometer esperanças para além deste mundo. Sei. Outro que foi muito influenciado por Kierkegaard e também por Nietzsche foi o filósofo existencial alemão Martin Heidegger. Mas vamos nos concentrar no existencialista francês Jean-Paul Sartre, que viveu de 1905 a 1980. Ele foi o filósofo existencialista por excelência, ao menos para o grande público. O seu existencialismo se desenvolveu especialmente na década de 1940, logo após a Segunda Guerra. Mais tarde, ele se aliou ao movimento marxista na França, mas jamais chegou a fazer parte de algum partido. Foi por isso que nos encontramos num café francês? Não foi por acaso, não. Sartre era um frequentador assíduo de cafés. Em cafés como este, ele encontrou sua parceira de toda a vida, Simone de Beauvoir. Ela também foi uma filósofa existencialista. Uma filósofa? Exatamente. Acho que estou aliviada ao ver a humanidade finalmente começando a se civilizar. Embora o nosso tempo seja também uma época de muitas preocupações novas. Você devia estar falando do existencialismo. Sartre disse que o existencialismo é humanismo.
Com isso, quis dizer que os existencialistas não partem de outro princípio além do próprio homem. Talvez pudéssemos acrescentar que se trata de um humanismo com uma perspectiva bem mais sombria da condição humana que a perspectiva do humanismo que encontramos na Renascença. Por quê? Tanto Kierkegaard quanto todos os filósofos existenciais do século XX eram cristãos. Mas Sartre pertence ao que podemos chamar de ateísmo existencialista. Sua filosofia pode ser retratada como uma análise inclemente da condição humana depois da morte de Deus. A célebre expressão "Deus está morto" é de Nietzsche. Continue. A palavra-chave da filosofia de Sartre é, assim como para Kierkegaard, a palavra existência. Mas com isso não queremos dizer estar vivo. Animais e plantas também estão vivos, portanto também existem, mas são poupados do incômodo de refletir sobre essa implicação. O homem é o único ser vivo que tem consciência da própria existência. Sartre dizia que as coisas físicas apenas são em si mesmas, mas o homem também é por si mesmo. Ser humano é algo inteiramente diferente de ser uma coisa. Concordo com isso. Sartre prossegue afirmando que a existência humana precede sozinha qualquer sentido. O fato de ser é anterior àquilo que sou. A existência precede a essência, dizia ele. Que coisa complicada! Com essência, queremos dizer aquilo que está contido em algo, a natureza de uma coisa ou ser. Mas, segundo Sartre, o homem não possui algo como uma natureza inata. O homem precisa, portanto, criar a si mesmo. Ele deve criar sua própria natureza, ou essência, porque ela não é lhe dada de antemão. Acho que entendi. Ao longo de toda a história da filosofia, os filósofos bem que tentaram responder à questão do que é um ser humano ou de qual seria a natureza do homem. Mas Sartre dizia que o homem não possui algo como uma natureza eterna para se aferrar. Portanto, não adianta especular qual o significado da vida em toda a sua dimensão. Em outras palavras, estamos condenados a improvisar. Somos como atores num palco, mas estamos em cena sem que tivéssemos oportunidade de decorar o nosso papel. Sem um roteiro definido e sem alguém para nos soprar as nossas falas. Nós próprios devemos escolher como queremos viver. De certa forma, isso é verdade. Se fosse possível consultar a Bíblia ou um livro didático de filosofia para descobrir como deveríamos viver, até que seria muito bom. É essa a ideia. Mas quando o homem se dá conta de que existe e que um dia vai morrer, e sobretudo quando não vê nenhum apoio onde possa se firmar, então emerge nele a angústia, diz Sartre. Talvez você lembre que a angústia também é uma característica da descrição de um ser humano como condição existencial, segundo Kierkegaard. Lembro sim. Sartre vai além e diz que o ser humano se sente estranho ou alienado num mundo sem significado. Quando descreve a alienação humana, Sartre recorre às ideias centrais de Hegel e Marx. O sentimento humano de alienação no mundo dá origem a uma sensação de desespero, tédio, náusea e absurdidade. É bem comum ouvirmos que alguém está deprê ou que está de saco cheio. Sim, Sartre está descrevendo o homem urbano do século XX. E você deve se lembrar dos humanistas da Renascença, quase triunfantes, apontando a liberdade e a independência do homem. Sartre achava que a liberdade humana era quase uma maldição. O homem está condenado a ser livre, dizia ele. Condenado porque ele não criou a si, e ainda assim é livre, pois tão logo é atirado ao mundo, torna-se responsável por tudo que faz. Nós não pedimos a ninguém que nos criasse indivíduos livres. É isso que diz Sartre. Mas somos indivíduos livres assim mesmo. E nossa liberdade faz com que sejamos condenados a fazer escolhas por toda a nossa vida. Não existem valores nem normas eternas com as quais podemos contar.
E isso apenas torna as nossas escolhas ainda mais importantes, porque não temos como nos furtar a responsabilidade por aquilo que fazemos. Sartre chama a atenção exatamente para este ponto. O homem não pode se esquivar da responsabilidade por seus atos. Por isso, não é possível nos eximirmos da nossa responsabilidade e das nossas próprias escolhas, dizendo que temos que trabalhar ou temos que nos pautar por determinada expectativa de vida burguesa. Quem age assim acaba se fundindo numa massa anônima e se torna parte impessoal dela. É alguém que foge de si próprio e se refugia numa vida de mentiras. A liberdade do homem, no entanto, nos impele a nos tornarmos alguma coisa, a uma existência autêntica e verdadeira. Compreendi. Isso não é menos verdade do que diz respeito às escolhas éticas que fazemos. Não podemos jamais culpar a natureza humana ou vicissitudes humanas, ou coisas semelhantes. Às vezes ocorre de homens maduros se comportarem como verdadeiros porcos e culparem o velho Adão que habita dentro deles. Só que não existe esse velho Adão. Ele é apenas uma imagem a que recorremos para tentar nos esquivar da responsabilidade pelas nossas ações. Devia haver um limite para toda essa culpa que recai sobre os ombros do homem. Embora Sartre advogue que a vida não possui um sentido inerente, isso não significa que ele deseja que ela seja assim. Ele não é o que chamamos de nihilista. E o que é isso? Alguém que diz que nada tem significado e tudo é permitido. Sartre diz que a vida deve ter significado. É um imperativo, mas somos nós que devemos criar esse significado para a nossa própria vida. Existir é criar sua própria existência. Você pode aprofundar um pouco nisso? Sartre tentou provar que a consciência não é nada em si mesma antes de poder ter sentido alguma coisa, pois consciência sempre é consciência de algo, e esse algo depende tanto de nós quanto do meio em que estamos inseridos. Nós mesmos determinamos o que sentimos ao escolher o que é importante e significativo para a nossa vida. Você não poderia dar um exemplo? Duas pessoas podem estar no mesmo local e experimentá-lo de modo completamente diferente. Isso porque usamos nossa própria opinião ou os nossos próprios interesses para sentir o mundo ao nosso redor. Uma mulher grávida, por exemplo, pode achar que está vendo mulheres grávidas onde quer que vá. Isso não quer dizer que antes não havia mulheres grávidas por perto, mas apenas que a gravidez adquiriu um novo sentido para ela. Alguém que esteja doente talvez veja ambulâncias com mais frequência. Entendi. Nossa própria existência é que determina como percebemos as coisas no espaço. Se alguém é insignificante para mim, eu simplesmente o ignoro. E agora eu talvez possa contar por que cheguei atrasado. Você não disse que foi de propósito? Primeiro me diga o que você viu quando chegou ao café. A primeira coisa que vi foi que você não estava aqui. Não é estranho que a primeira coisa que você viu tenha sido algo que não estava aqui? Talvez, mas é que eu vim aqui para encontrar você. Sartre utiliza exatamente uma ida a um café como este para mostrar como eliminamos aquilo que não tem importância para nós. Foi apenas para demonstrar isso que você se atrasou? Foi para que você compreendesse um ponto importante da filosofia de Sartre. Sim, pode considerar isso um exercício didático. Puxa! Se você está apaixonada, esperando por um telefonema do seu amado, talvez ouça a noite inteira que ele não ligou. Exatamente o fato de ele não ligar é o que você registra naquela noite. Se você vai buscá-lo na estação ferroviária e lá está tão apinhado de gente que você não consegue encontrá-lo, pode estar certa de que você não vai nem enxergar essas outras pessoas. Elas apenas estão no meio do caminho. São insignificantes para você. Talvez você até as considere simplesmente horríveis ou nojentas. Estão ali lotando o ambiente. A única coisa que você registra é que ele não está lá. Entendo bem.
Simone de Beauvoir tentou aplicar o existencialismo às questões de gênero. Sartre mesmo disse que as pessoas não têm uma natureza eterna a qual se aferrar. Nós é que criamos aquilo que somos. E isso vale também para a descoberta dos sexos. Simone de Beauvoir indicou que não existe uma natureza feminina nem masculina eterna, embora isso seja o que tradicionalmente somos levados a crer. É comum considerar transcendente a natureza masculina, afirmar que ela rompe barreiras. Por isso, o homem vai procurar fora do lar um significado ou um propósito para a sua vida. Sobre a mulher, costuma-se afirmar o contrário. Ela teria uma orientação de vida imanente, isto é, quer estar onde está. Dessa forma, poderia se dedicar mais à família, à natureza e às coisas próximas de si. Hoje em dia, talvez digamos que a mulher está mais propensa do que os homens a se ocupar de valores mais suaves. Ela estava falando sério? Não, você não entendeu direito. Simone de Beauvoir defendia exatamente que não existe tal coisa como uma natureza feminina ou masculina. Ao contrário, ela dizia que mulheres e homens devem se libertar de preconceitos e ideais arraigados assim. Estou inteiramente de acordo. Seu livro mais importante foi publicado em 1949 e se intitula O Segundo Sexo. O que ela queria dizer com isso? Ela se referia à mulher. Na nossa cultura, era como se a mulher tivesse sido transformada num segundo sexo. Somente o homem se destaca como sujeito. A mulher é transformada em objeto masculino. E assim lhe tiram a responsabilidade pela própria vida. E essa responsabilidade ela precisa reconquistar. Ela precisa se reencontrar consigo mesma e não apenas atrelar a sua identidade à de um homem. Não é apenas o homem que reprime a mulher. A própria mulher se reprime ao não assumir a responsabilidade pela própria vida. Na verdade, então, somos exatamente tão livres e independentes quanto decidimos ser? Pode-se dizer que sim. O existencialismo também influenciou a literatura da década de 1940 até os dias de hoje. E isso é especialmente verdade também no que se refere ao teatro. Sartre mesmo escreveu romances e peças de teatro. Outros nomes importantes são o francês Albert Camus, o irlandês Samuel Beckett, o romeno Eugene Ionesco e o polonês Witold Gombrowicz. É marcante neles, assim como em muitos autores contemporâneos, uma característica que chamamos de absurdismo. O termo é empregado para descrever o teatro do absurdo. Sei. Você compreende o que quero dizer com a palavra absurdo? Não é algo que não faz sentido ou não é racional? Correto. O teatro do absurdo surgiu como oposição ao teatro realista. O objetivo era exibir no palco a falta de significado da vida para que o público reagisse. Não se pretendia exaltar essa falta de sentido. Ao contrário, ao ver o absurdo existente no nosso dia a dia abordado e encenado no palco, o público passaria a procurar para si uma existência mais verdadeira e autêntica. Continue. O teatro do absurdo, em geral, aborda situações bem triviais. Ele pode ser chamado, portanto, de hiperrealismo. O ser humano é representado exatamente como é. Mas, se você exibir no palco de um teatro o que acontece num banheiro qualquer, numa casa qualquer, numa manhã qualquer, o público acabará rindo. Esse riso pode ser entendido como um mecanismo de defesa do público contra o fato de ver retratado com tamanha fidelidade essa cena. Sei. O teatro do absurdo pode também conter traços surrealistas. Com frequência, os personagens são inseridos em situações irracionais e delirantes. Ao aceitar isso, candidamente, sem se espantar, eles fazem com que o público se espante com a não reação deles. Isso é bem típico nos filmes mudos de Charlie Chaplin.
O lado cômico desses filmes é justamente o conformismo do personagem Carlitos às situações absurdas em que ele é enredado. Dessa forma, o público se sente compelido a pensar no modo como ele próprio reage ou não a determinadas situações. Pode ser muito estranho ver o que as pessoas são capazes de aceitar sem esboçar reação. Às vezes, é plausível pensar que precisamos sair de determinada situação, ainda que não saibamos direito onde é a saída. Se a minha casa pegar fogo, tenho que primeiro escapar dali, ainda que não tenha outro lugar para morar. Sim. Você aceita outra xícara de chá? Ou um refrigerante? Pode ser, obrigada. Ainda continuo achando você um bobalhão por ter chegado atrasado. Eu acho que consigo conviver com isso. Alberto logo voltou trazendo uma xícara de café e um refrigerante. Nesse interim, Sofia se deu conta de que havia começado a gostar daquele ambiente. Ela não estava mais tão convencida de que os diálogos nas mesas vizinhas eram tão insignificantes assim. Alberto bateu com o fundo da garrafa de refrigerante na mesa, fazendo um barulho que atraiu vários olhares dos que estavam ao redor. E com isso, chegamos ao fim da nossa jornada, disse ele. Você quer dizer que a história da filosofia termina com Sartre e o existencialismo? Não, seria um exagero dizer isso. A filosofia existencial teve um significado muito importante para as pessoas de todo o mundo. Como vimos, ela tem raízes no passado, em Kierkegaard e até em Sócrates. Dessa forma, o século XX marcou um florescimento e uma renovação das correntes filosóficas que abordamos antes. Você poderia citar alguns exemplos? Uma corrente é o newtonismo, um pensamento que pertence à tradição estabelecida por Tomás de Aquino. Outra é a chamada filosofia analítica ou empirismo lógico, com raízes em Hume e no empirismo britânico, mas também na lógica de Aristóteles. E naturalmente o século XX foi marcado pelo que chamamos de neomarxismo e seu leque abrangente de tendências de diversos tipos. Já mencionamos o neodarwinismo e também falamos da importância da psicanálise. Já uma última corrente deve ser mencionada, é o materialismo, que também possui raízes estendidas na história. A ciência moderna tem traços que apontam diretamente para os esforços dos pensadores pré-socráticos. Ainda continuamos a nossa busca incessante pela partícula elementar indivisível de que tudo é constituído. Ninguém ainda chegou a uma resposta conclusiva sobre o que é a matéria. A moderna ciência da natureza, por exemplo, a física nuclear e a bioquímica, é tão fascinante que se incorporou à visão de mundo de muita gente. E o novo e o velho convivendo lado a lado, não é assim? Podemos dizer que sim. E as mesmas perguntas que fizemos quando começamos este curso continuam sem resposta. É importante nos atermos à observação de Sartre sobre as questões existenciais. Elas podem não ser as mesmas para todas as pessoas. Uma questão filosófica é, por definição, algo que cada nova geração, sim, cada ser humano, deve se colocar constantemente. É quase desanimador pensar deste modo. Não sei se concordo muito com isso. Não é exatamente ao fazermos perguntas assim que sentimos que estamos vivos? Além do mais, essa tem sido uma constante. Quando nos esforçamos para encontrar respostas para as grandes questões, é que ao mesmo tempo chegamos às respostas claras e definitivas para as pequenas questões. A ciência, a tecnologia e a pesquisa têm como ponto de partida a reflexão filosófica. Por acaso não foi o encantamento do homem com o universo que acabou nos levando à Lua? Sim, isso é verdade. Quando Neil Armstrong pôs os pés na Lua, ele disse: um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. Dessa forma, ele resumiu o pensamento de toda a humanidade, inclusive dos que viveram antes dele, sobre o fato de o ser humano pisar na Lua pela primeira vez.
não era apenas uma conquista individual. Claro que não! Nosso próprio tempo também trouxe uma gama de problemas. Na pauta do dia estão os grandes problemas ambientais. Uma importante corrente filosófica do nosso século XX tem sido, portanto, a ecofilosofia. Muitos ecofilósofos ocidentais têm apontado que a civilização ocidental está trilhando um caminho totalmente equivocado. Sim, uma rota de colisão com o que este planeta é capaz de suportar. Suas pesquisas tentam ir além da mera constatação das consequências danosas da poluição e da devastação ambiental. Isso quer dizer que há algo errado com a maneira de pensar do Ocidente. E eu acho que eles têm razão. Os ecofilósofos têm questionado, por exemplo, a ideia que temos de evolução e progresso. Ele se baseia na própria crença de que o ser humano está no topo, ou seja, de que nós somos os senhores da natureza. É exatamente essa crença que pode representar um perigo para toda a vida existente na Terra. Eu fico furiosa só de pensar nisso. Na sua crítica a este modo de pensar, muitos ecofilósofos recorrem a ideias de outras culturas, por exemplo, a cultura hindu. Eles também estudaram pensamentos e costumes dos assim chamados povos da natureza, ou povos primitivos, como os índios, para encontrar ali algumas ideias que deixamos para trás. Entendi. Também nos meios científicos, tem se afirmado ultimamente que todo o nosso modo de pensar está diante de uma mudança de paradigma. Isso pode representar uma alteração fundamental no próprio pensamento científico. Em diversas outras áreas dessa mudança, já está apresentando resultados. Temos muitos exemplos de movimentos alternativos que dão importância a uma abordagem holística e trabalham pela adoção de um novo estilo de vida. Isso é ótimo! Mas, ao mesmo tempo, como em tudo que o homem faz, é preciso separar o joio do trigo. Alguns dizem que estamos entrando numa nova era, a chamada New Age. Mas nem tudo que é novo é necessariamente bom, e nem tudo que é velho deve ser descartado. Entre outras coisas, foi isso mesmo que me motivou a lhe dar este curso de filosofia. Agora você já dispõe de um background filosófico capaz de norteá-la na vida. Muito obrigada pela consideração. Acho que muito do que você vai encontrar por aí sob o rótulo de New Age não passa de baboseira. Boa parte do que chamamos de nova religiosidade, neo-ocultismo ou superstição moderna tem merecido grande destaque no mundo ocidental nas últimas décadas. É uma verdadeira indústria. Na esteira da dissolução do cristianismo, as novas ofertas que surgiram neste mercado de visões de mundo têm tido uma enorme procura. Você não teria alguns exemplos? A lista é tão extensa que nem ouso começar a falar. Além do que, nem sempre é fácil descrever a nossa própria época. Mas agora eu acho que podíamos dar uma volta pela cidade. Tem algo que gostaria de lhe mostrar. Sofia deu de ombros. Não posso me demorar muito. Você se esqueceu da festa do jardim amanhã? De jeito nenhum. E algo maravilhoso vai acontecer ali. Vamos apenas concluir o curso de filosofia de Hilde. O Major não pensou em nada para depois disso. E é assim que ele vai perder o controle da situação. Novamente, Alberto levantou a garrafa de refrigerante, agora vazia, e bateu forte com o fundo dela na mesa. Eles saíram pela rua. Pessoas atarefadas zanzavam para todos os lados, como formigas entrando e saindo de um formigueiro. Sofia ficou imaginando o que Alberto queria lhe mostrar. Logo, eles estavam diante de uma vitrine de uma grande loja de eletroeletrônicos. Vendiam de tudo, de aparelhos de TV, antenas parabólicas, celulares e computadores. Alberto apontou para a enorme vitrine e disse: Aqui você pode ver o século XX, Sofia. Da Renascença até aqui, podemos ver que o mundo explodiu. Com as grandes descobertas, os europeus começaram a viajar pelo planeta. Hoje é o contrário, uma explosão ao contrário. O que você quer dizer com isso?
Quero dizer que o mundo inteiro está interligado numa única rede de comunicação. Não faz tanto tempo assim, os filósofos precisavam de cavalos e carruagens para se locomover na sua descoberta do mundo, ou para se encontrar com outros pensadores. Hoje não importa onde estejamos, podemos ter acesso a toda a experiência humana através de um computador. É fantástico pensar assim. Aliás, chega a ser assombroso. A pergunta é se a história se aproxima do seu fim, ou se, ao contrário, estamos vendo o horizonte de um novo tempo. Não somos mais moradores de uma cidade, nem mesmo de um estado ou país. Vivemos numa civilização planetária. É verdade. A evolução tecnológica, sobretudo no que se refere à comunicação, talvez tenha sido mais dramática nesses últimos 30 ou 40 anos do que em toda a história da humanidade até então. E ainda assim, talvez estejamos apenas no começo. Era isso que você queria me mostrar? Não, vamos ali do outro lado daquela igreja. Estavam saindo da frente da vitrine quando a TV passou a exibir imagens de soldados da ONU. Olha lá, disse Sofia. Agora a imagem em close de um dos soldados. Ele tinha uma barba quase igual a de Alberto. De repente ele mostrou um pedaço de papel para a câmera do qual estava escrito: "Estou chegando, Hilde." Ele acenou com a mão e se afastou. Que sujeitinho! Deixou escapar Alberto. Era o major? Não vou nem responder. Eles cruzaram a praça diante da igreja e deram numa rua principal. Alberto estava um tanto irritado a apontar a uma livraria. O nome dela era Libris e era a segunda maior livraria da cidade. É aqui que está o que você quer me mostrar? Vamos entrar. Na livraria, Alberto apontou para a maior estante na parede. Ela se dividia em 3 seções: New Age, estilo de vida alternativo e misticismo. Nas prateleiras havia livros com títulos intrigantes: Vida após a morte, Segredos do Espiritismo, Tarô, O Fenômeno dos OVNIs, Curas, O Retorno dos Deuses, Você já esteve aqui antes, O que é Astrologia, e vários outros. Centenas de títulos diferentes. Empilhados no chão, viam-se muitos outros livros semelhantes. Isso aqui também é o nosso século XX, Sofia. Este é o templo da nossa época. Você não acredita nessas coisas, acredita? Tem um monte de bobagem, é verdade. Mas vende tanto quanto pornografia. Muita coisa aqui talvez possa até ser classificada como um tipo de pornografia. Nessa livraria, a geração contemporânea pode comprar o que lhe interessar. Mas a relação entre a filosofia e esses livros é a mesma existente entre o verdadeiro amor e a pornografia. Mas que comparação! Vamos nos sentar ali na praça. E deixaram a livraria. De frente à igreja, encontraram um banco vazio. Pombos ciscavam debaixo das árvores, entre eles havia um ou outro pardal. Chamam de percepção extrasensorial ou parapsicologia, disse ele. Chamam de telepatia, clarividência, premonição, psicocinese. Cada um escolhe um nome. Mas me diga de uma vez, você acha que tudo isso é uma baboseira só? Naturalmente, não seria adequado a um filósofo de verdade pôr tudo isso no mesmo saco. Mas eu não gostaria de excluir a hipótese de que todas essas palavras que mencionei tracem um mapa detalhado de lugares que não existem. São, na maior das hipóteses, muito mais do que Rumi teria chamado de sofismas, frutos somente da imaginação, e teria atirado as chamas. Em muitos desses livros não se acha nem sequer uma experiência verdadeira. Como é então que pode haver tantos livros desse tipo? Trata-se do assunto mais vendável do mundo. É isso que muitas pessoas estão buscando. E por que será? O que você acha? Claro que isso expressa uma espécie de nostalgia de algo místico ou diferente da monotonia da nossa entediante vida material. Mas o exagero é evidente.
Explique melhor. Cá estamos nós no meio desta aventura fantástica que é a vida. Diante de nós há o milagre da criação acontecendo à luz do dia, Sofia. Não é incrível? Claro que é. Por que então recorrer a tendas ciganas ou aos pátios das academias para experimentar uma sensação extasiante ou transcendente? Você acha que quem escreve esse tipo de livro é um farsante? Não, eu não disse isso. Mas aqui também estou me valendo de uma explicação um tanto darwinista. Pode explicar. Pense em tudo o que acontece num único dia. Tome um dia da sua vida e pense em tudo que você passa. Ok. Algumas vezes você passa por experiências bem estranhas. Você vai a uma loja e compra uma coisa que custa, vamos dizer, 28 coroas. Mais tarde aparece Jorum e lhe devolve as 28 coroas que um dia você havia emprestado para ela. Vocês vão ao cinema e você senta na cadeira 28. Seriam coincidências bem misteriosas. Seriam, em todo caso, coincidências. A questão é que as pessoas parecem colecionar coincidências assim. Colecionam experiências místicas ou inexplicáveis. Quando finalmente são descritas, todas juntas num livro, podem com o tempo dar a impressão de que formam um material convincente. E é um material que aumenta a cada dia. É uma loteria. E dessa loteria, só os números sorteados são visíveis. Então não existem pessoas sensitivas ou médiums? Claro que sim. E se deixarmos de lado os embustes, pura e simplesmente, vamos encontrar uma explicação importante para tais experiências místicas. E qual é ela? Você se lembra de que tratamos da teoria de Freud sobre o inconsciente? Quantas vezes ainda vou ter que dizer que não sou uma pessoa esquecida? Freud já dizia que atuamos como uma espécie de médium do nosso próprio inconsciente. Podemos subitamente nos pegar pensando ou fazendo determinada coisa sem saber exatamente o porquê. A razão para isso são as infinitas experiências, pensamentos e situações que habitam dentro de nós, no nosso próprio inconsciente. E pode ocorrer de uma pessoa caminhar e falar enquanto dorme. Podemos classificar isso como um tipo de autonomismo anímico. Também, sob hipnose, as pessoas podem dizer ou fazer coisas sem querer. E você se recorda dos surrealistas e da sua escrita automática. Eles tentavam agir como médiums de seu próprio inconsciente. Sim, lembro. Com grande frequência, no nosso próprio século XX, temos notícias de encontros mediúnicos. A ideia é que um médium pode entrar em contato com alguém que já morreu. Talvez falar com a voz daquele morto ou ainda psicografá-lo. Isto é, expressar o seu pensamento por meio de uma escrita involuntária ou automática, de pessoas mortas recentemente ou mesmo há centenas de anos. Isso tem sido tomado como evidência de que há vida depois da morte, ou de que as pessoas podem viver muitas vidas. Sei. Não digo que todos esses médiums sejam charlatões. Alguns agem realmente de boa fé. Eles são de fato médiums, mas médiums apenas do seu próprio inconsciente. Temos vários exemplos de médiums numa espécie de transe, demonstrando conhecimentos que nem eles, nem as demais pessoas imaginam onde adquiriram. Uma mulher que não tinha o menor conhecimento de hebraico, por exemplo, começava de repente a falar nessa língua. Portanto, tinha que ter vivido antes, ou então devia ter entrado em contato com o espírito. E o que você acha? Provou-se que essa mulher tivera uma babá judia quando era pequena. Ah, você ficou desapontada? Mas você não vê como é fantástica a capacidade de armazenar no inconsciente tantos conhecimentos de experiências passadas? Compreendo o que você quer dizer. E até muitos acontecimentos fortuitos do nosso cotidiano podem ser explicados pela teoria do inconsciente de Freud. Se eu receber o telefonema de um amigo que não vejo há muitos anos, justamente quando estou procurando o telefone dele para ligar... Ai, me deu até um arrepio.
A explicação pode ser que eu e esse amigo talvez tenhamos ouvido uma música no rádio, uma música antiga que costumávamos ouvir juntos. A questão é que não percebemos a relação oculta entre as coisas. Seriam embustes? Ou esse tal efeito loteria? Ou seria só o inconsciente? De qualquer forma, é saudável olhar para essas estantes com um certo ceticismo. Isso é válido principalmente para um filósofo. Na Inglaterra, existe até uma associação de céticos. Há muitos anos, eles prometeram um valioso prêmio em dinheiro para a primeira pessoa que comprovasse uma experiência sobrenatural. Não precisava ser um milagre espetacular, um simples caso de telepatia bastava. Mas até agora, ninguém sequer se inscreveu para concorrer ao prêmio. Entendi. Agora, outra coisa completamente diferente são os eventos que não conseguimos compreender. Talvez porque não conheçamos todas as leis da natureza. No século XIX, muitas pessoas consideravam fenômenos como o magnetismo e a eletricidade uma espécie de feitiço. Eu arriscaria dizer que a minha bisavó ficaria com os olhos bem arregalados se eu lhe contasse sobre a televisão ou sobre o computador. Mas você não acredita que exista nada sobrenatural? Já falamos sobre isso. O próprio sobrenatural é um tanto curioso. Não, eu acho que só existe uma natureza. Em compensação, ela é absolutamente magnífica. Mas e as coisas misteriosas que estão contidas neste livro que você me mostrou? Um filósofo de verdade deve manter os olhos bem abertos. Ainda que não tenhamos avistado um corvo branco, não devemos jamais parar de procurá-lo, até que um dia, mesmo um cético como eu, seja obrigado a aceitar um fenômeno do qual antes duvidava. Se não mantivesse abertas as portas para a possibilidade, eu seria um dogmático. Não seria um filósofo de verdade. Alberto e Sofia ficaram em silêncio. Os pombos continuavam a ciscar, arrulhando orgulhosos com o pescoço erguido e, de vez em quando, voando assustados com algum movimento. Melhor eu ir para casa preparar a festa, disse finalmente Sofia. Mas, antes de nos despedirmos, vou lhe mostrar um desses corvos brancos. Ele está bem mais perto de nós do que imaginamos. Ele se levantou do banco e fez um sinal para que ela novamente o seguisse até a livraria. Dessa vez passaram batido pelos livros sobre fenômenos sobrenaturais. Nos fundos da livraria, Alberto parou diante de uma estante estreita, identificada por uma placa bem pequena em que estava escrito Filosofia. Alberto apontou para o livro e Sofia tremeu dos pés à cabeça, quando leu o título O Mundo de Sofia. Quer que eu compre para você? Nem sei o que dizer. Logo em seguida, ela estava a caminho de casa, numa das mãos levava o livro, e na outra, a sacola de compras para a festa no jardim.